A gente hoje vai falar um pouquinho sobre... a gente está falando sobre arte primitiva, na verdade, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava fazendo e a gente vai ver um pouquinho sobre a arte pré-colombiana, tá? Para a gente poder... Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, ó, como no mesmo caso da... Só me dá um ok se vocês estão me ouvindo bem, Letícia. Estou te ouvindo bem. Estão vendo o PowerPoint? Estão vendo o PowerPoint de boa? Sim, tô conseguindo ouvir também. Tá tranquilo aqui. Se vocês tiverem alguma colocação para falar enquanto eu estiver explicando, vocês podem ir falando, tá legal? Bom, então, a gente vai falar, dando continuidade ao tópico da arte, que a gente diz primitiva, né? Ela é assim classificada porque ela não faz parte da arte europeia, né? Como a gente estuda história da arte, sempre vem da parte europeia, ela é chamada de arte primitiva. Na outra aula, a gente falou sobre as cavernas, as pinturas, as construções megalíticas, as esculturas, e hoje a gente vai ver aqui no continente americano e na África como que a gente vai interpretar essa arte, tá? Então, a gente sabe que as civilizações pré-colombianas, né, elas têm esse nome porque elas já habitavam aqui o continente americano antes de Cristóvão Colombo chegar. Né? A gente já tem hoje muitos estudos sabendo que Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu que pisou nas Américas. Né? A gente, quem gosta aí de Discovery Channel, sabe que tem bastante documentários, né, falando sobre templários, sobre vikings, não é? Sobre celtas, sobre nórdicos, que já haviam vindo aqui para as terras das Américas. Muitas pessoas perguntam como é que esses povos chegaram, né, até as Américas. A migração, né, os antropólogos dizem que a migração, o primeiro ser humano que a gente conhece como Homo sapiens, veio da África. E aí, como ele era o coletor, né, eles foram subindo, né, para o norte e foram para a Europa. A Europa, por ter um aspecto climático mais marcado, acabou agregando muitas civilizações por lá, por isso que a Europa é mais antiga. Tá? Então, como ela é mais antiga, a arte da Europa ela evoluiu mais rapidamente. E essas pessoas continuaram caminhando em direção à Ásia, não é? Depois foram por toda a parte da Rússia, subiram lá para o norte, até chegar lá em cima, num lugar chamado Estreito de Bering, né, que era congelado, onde eles atravessaram para as Américas. E então, as civilizações que vivem na América do Norte são mais antigas do que a América do Sul, porque pela caminhada, né, a América do Sul foi o último continente a ser aí, habitado por seres humanos. Tá bom? Então, por isso que a gente fala que aqui eles são mais primitivos, porque eles demoraram mais para se fixar, né, nesses locais. Então, a gente vai se ater a 3 civilizações, são chamadas as pré-colombianas. Nós não vamos falar sobre as civilizações que ocuparam a América do Norte, né? Nós vamos falar da América Central e América do Sul, que são os Incas, os Astecas e os Maias. Tá? No livro de vocês aí também tem um mapa, não é? Para mostrar onde essas civilizações viviam. Então, a gente vê aqui, não é? Os maias em verde, eles ocupam a América Central, parte da América Central ali. Os astecas, eles ocupam a parte sul e leste do México. E os incas iam do Peru até lá embaixo, na Argentina. Tá? Então, são 3 civilizações que têm características diferentes. Então, vamos começar pelos maias. Tá? Os maias, eles habitaram do México até a Guatemala e a Honduras. É onde a gente vê mais os aspectos dessa arte, tá bom? Então, cada um tem uma característica específica. O que a gente tem que lembrar é que essas culturas primitivas, eles não faziam arte como hoje em dia, para vender. Né? Hoje em dia a gente tem muita... eu vou ser artista, é uma profissão. Na verdade, a arte era voltada para um sentido mágico, do mesmo modo que era lá na arte primitiva que a gente viu lá dos Homo sapiens nas cavernas. Tá? Então, qual é a principal característica dos maias? Tá bom? O legal deles é que eles registravam as classes sociais por meio das roupas e das tarefas que as figuras executavam. Muitíssimo parecido com os egípcios. Tá legal? Então, assim, eles também têm essa coisa de escrever nas paredes com hieróglifos e letras, né, diferentes, que ao longo do tempo, foram decifradas. Tudo que se sabe dessas culturas é muito recente, viu, gente?
porque eles não eram vistos como uma cultura interessante. E outra coisa também é que na América, não é? Essas culturas elas ficaram cobertas por florestas. Então vamos dar uma olhadinha nessa pintura aqui. Então a gente vê pelo posicionamento, né, das pessoas e pelo tipo de vestimenta que eles usam, né, o que cada um está fazendo, tá? Aí no livro de vocês eles dizem, não é, que eles faziam faiança. Faiança, gente, é cerâmica. Então vocês estão vendo esse pote de cerâmica? Do mesmo modo que os gregos e os egípcios, que a gente vai ver depois, eles também adornavam, não é, cenas da vida cotidiana em potes de barro, em jarros, em utensílios, né? E aí ao lado, né, desse pote a gente vê uma pintura mural na parede. Então a gente percebe que a arte, não é, embora os povos estejam muito distantes, a arte acaba ligando, né, os povos pelos vestidos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. Bom, na arquitetura maia, a principal característica é a questão ritualística, não é? Ou cerimonial, como a gente chama. Antigamente era chamado de ritual, hoje em dia é chamado de cerimônia. Então, todas as construções dele, elas são feitas sobre plataformas imensas, né? E aí, eram feitas com paredes de terra batida e depois disso eles revestiam com pedra talhada ou com argamassa. Pedra talhada quando você decora, né? Corta a pedra e vai colando. E o interessante é que quando você entra, né, nas construções, né, eles têm uma falsa abóbada. Por que uma falsa abóbada? Porque parece um teto curvilíneo, mas é só por dentro que se percebe, por fora não se vê, não é? Essa questão da curva. Então, olha que bacana, não é? Eu peguei algumas imagens para vocês dessas cidades. Percebam que essas cidades estão cercadas de florestas. Por isso que elas são achados do século XIX. Tá? E algumas foram encontradas no século XX. E algumas foram encontradas até no século XXI. Por quê? Porque a floresta cobre tudo. Né? Quer falar, Letícia? Não? Não? Então, quando a gente assiste esses desenhos, né, aquele Eldorado, ou mesmo aquele lá do Cusco, da Disney, né, a gente percebe que é no meio da floresta que eles viviam. Então, a floresta, ela acaba abraçando todas essas construções. Então, não dava para saber que existiam, né, essas construções. Essa aqui se chama Tikal, fica na Guatemala, e ela aconteceu, né, entre o século VII e o século X. Então, assim, no ano 600, né, que ela começou a ser construída. Século IX, né, até o ano 1000, tá? Olha o tamanho da cidade, gente. Vocês estão vendo? Então, na verdade, existiam outras coisas. Existiam telhados feitos de palha, né? Mas essas coisas que o tempo consome sumiram, desapareceram. O que restou foi a construção que era feita com argamassa, com o adobe, com o barro e as pedras que foram fixadas para fazer o revestimento. Bom, olha o tamanho, né? Olha, percebam que atrás, né, é tudo floresta. Isso fica no meio das florestas, tá? Aqui é Calaquimón, no México, não é? Ela aconteceu, essa cidade, né, do ano 700 a.C. até 1450 depois de Cristo. Olha o tamanho dessa construção. E ela parece com pirâmides. Algumas pessoas dizem que esses andarilhos, né, esses homens que vieram de lá para cá, eles têm alguma ligação com o Egito por causa da semelhança, né, entre a arte deles todos. Percebam que não tem nem acesso, né, gente, para chegar nesse lugar, né? Muitos aventureiros se perderam, né, em busca dessas cidades, que eles chamavam de Eldorado. No exterior dos palácios e das pirâmides, o que a gente vai encontrar? Esculturas e pinturas. Então, as esculturas e as pinturas, elas faziam parte da decoração. Então, do mesmo modo que os egípcios contavam a história do faraó nas suas paredes, eles também contavam a história dos seus reis, dos seus feitos, das colheitas, né, de tudo que eles acreditavam. Tá bom? Essa escultura que vocês viram ali, ela é toda feita em jade. Na verdade, ela é uma máscara que foi encontrada, tá, dentro dessas construções. Como elas ficavam no meio da floresta, as construções estavam intactas e elas não foram roubadas, como foram as pirâmides, né? Porque ninguém conseguia chegar lá. Estão vendo como é muito parecido com a pintura dos egípcios? Então, eles estão contando a história, né?
Estão contando a história das plantações, de rituais, né? De coisas que eles faziam diariamente, né? De alimentação. Então, a gente tem muita informação por causa dessa arte aí. Essa aqui acho que é a mais famosa, né, de todas as construções maias, tá? É Chichén Itzá, fica no México. Ela foi construída, ela começou a ser construída no ano 100 depois de Cristo. Ela fica na península de Yucatán. Vocês estão vendo que tem muita gente aí, né? Porque ela fica justamente próximo de Cancún. Então, quem vai passear em Cancún, né, obrigatoriamente visita essas pirâmides aí. Eram pirâmides cerimoniais, tá? Então, eu já vi alguns documentários dos maias, eles acreditavam muito em sacrifício humano, né? Então, assim, elas eram todas adornadas com serpentes, porque a serpente, ela era o símbolo de ligação, né, entre o céu e a terra. Então, esses degraus que vocês estão vendo aí, né, eles têm uma serpente aí, e eles já fizeram alguns estudos que o sacrifício era feito lá no alto, e aí o sangue, né, das pessoas que eram sacrificadas, ele corria por essas escadas até que a serpente ficasse totalmente coberta, né, de sangue. A gente acha estranho, né? Mas é o que eles acreditavam. O que interessa para nós é que nós conseguimos entender essas histórias por causa da arte que era feita. E aqui, ó, para vocês terem uma visão, né, aérea de como é Chichén Itzá. Percebam que lá no canto esquerdo, ó, tem um aeroporto, estão vendo ali, de terra? Porque é para os turistas poderem chegar. Porque isso foi descoberto por causa do formato. Aí começaram a ver algumas pedras, tiveram que retirar toda a vegetação que havia crescido sobre essa cidade, né, para restaurar. É mais difícil do que lá no Egito. No Egito eles vão tirando areia, né? Aqui tem que tirar a floresta de cima da construção. E aqui um pôr do sol, né, com a pirâmide mais famosa lá de Chichén Itzá. Em El Salvador também existe, né? Em toda a América Central existem construções. Tá? Eu peguei as mais famosas. Essa aqui é Tazumay, em El Salvador, que foi construída, começou no ano 100 e terminou essa civilização no ano 1200. Como assim terminou a civilização? É por causa de guerra, doença, ninguém sabe muito bem por que os locais foram abandonados. A gente sabe que no México, né, os locais foram abandonados porque os espanhóis chegaram, não é? E aí então eles dominaram toda aquela região. Bom, a escultura maia é subordinada à arquitetura como elemento decorativo, como eu falei, e tem muitos entalhes em madeira, em pedra, tá bom? E ela é vista como, por muitos estudiosos hoje, não é? Como as mais belas da era clássica. A era clássica é que a gente vê a escultura dos egípcios, dos gregos, né? Então, entre os trabalhos que sobreviveram, né, tem as cerâmicas, os murais, esculturas e muita, muita, muita arquitetura. Então, a escultura fica lá, né, incrustada, né, na arquitetura. Então, olha que legal, em Cabá, no México, existe um templo chamado Templo das Máscaras, por causa da enormidade, né, a quantidade enorme de rostos e máscaras que são entalhados na pedra, não é, para fazer a decoração desses templos. Olha que legal, né? E as peças de cerâmica ou de pedra entalhada. Aqui são máscaras, todas feitas de pedra, tá? Essas verdes são feitas daquela pedra jade, que é uma pedra preciosa. Então, os espanhóis, quando chegaram, né, no México e viram, né, todo aquele povo cheio de ouro nas cidades, né, que hoje é a cidade do México, né? Então, assim, eles queriam saber onde que estavam essas outras civilizações que tinham tanta coisa, né, feita de pedra preciosa, usando pedras enormes, né, para fazer esculturas. Os astecas, tá? Os astecas, eles ficam lá na parte mais norte do México, lá na parte acima, não é, dos maias, tá? E eles tinham um princípio artístico chamado princípio horizontal. O princípio horizontal é porque tudo que tem de um lado tem do outro, né? Então, assim, ele é meio que simétrico, né? As esculturas e os monumentos. E todas as esculturas eram trabalhadas de todos os lados, tá? Então, essa é a pirâmide da Lua em Teotihuacan. Teotihuacan era a antiga capital, não é? Dos astecas. Né? Então, imagina os espanhóis chegando aqui e dando de cara, né, com construções, né, dessa magnitude. Né?
Olha aqui, é uma cidade, né? Um local inteiro dedicado a sacrifícios e cerimônias, tá? A cidade era feita depois em outro local. Aqui era um lugar de concentração religiosa. Então, aí são detalhes do templo, olha lá como eu falei. Então percebam que as esculturas, ó, elas são simétricas e horizontais. Então se você passar um traço no meio da escultura, você vai ver que tudo que tem de um lado tem do outro. Então essa é a principal característica, não é, das esculturas dos astecas. E essa acho que é a escultura mais famosa dos astecas, né? O calendário asteca, que esteve aí muito na moda, não é? No ano de 2012, acharam que o mundo ia acabar. Então esse é o calendário asteca. Então, aqui uma máscara feita de jade, olha que bonita, né? Essas partes azuis, né? São todas feitas em pedra preciosa, bem bacana. E aqui, olha lá, ela é todinha. Fala, Letícia. Aqui no livro está escrito que o calendário é maia. Então, eu já tive as duas referências, mas o calendário, ele é asteca. Porque também existe o calendário maia, tá? Existem os dois. Eu também já vi isso no livro, eu já vi algumas coisas aqui no livro que elas estão erradas, eu já vi apontado isso também. Ontem eu passei um tempo pesquisando aqui, né? E esse é o calendário asteca. O calendário maia, ele tem umas diferenças leves aí, tá? Essa peça é calendário asteca. Certo. Aqui, né, olha lá, a peça todinha incrustada com lapilazuli e a pedra verde lá, que eu esqueci o nome agora, e essas partes vermelhas, né, é a cerâmica que está por baixo, tá bom? Então, o que eles encontravam de precioso, eles incrustavam, tá? Rubis, esmeraldas, o que eles tivessem. Aqui dá para perceber bem a horizontalidade, né? Tudo que tem de um lado tem do outro. Se a gente passar um traço no meio, vai ficar beleza, e ela dos dois lados ela é igual. Essa é a principal característica, né? É trabalhada de todos os lados. Ela não é plana, né, na parte de trás, ela não tem frente e trás. Ela é igual por todos os lados. Tá bom? Então a gente vai agora para os incas, tá? Os incas é o povo que habitou, né? Inca, na verdade, não é um povo, tá? Inca, o significado da palavra inca é rei. Bom, eles eram quechuas, né? E os quechuas, né, os moticas, várias tribos, e Inca era o rei de todos eles. Então, conforme ele ia dominando, não é? Ele ia colocando esse nome de Império Inca, porque é império daquele rei, tá bom? Então, os objetos dos incas eram muitos metais preciosos, tá? Ouro, prata, pedraria, madeira, cerâmica, tá bom? Tecidos, plumagens, tanto que até hoje, quando vai para o Peru, você encontra muita coisa, não é, feita nesses materiais. Eles conservaram bastante essa tradição. As obras têm bastante detalhe, bastante luxo, muita precisão, né, na representação dos elementos da natureza, tá? A arquitetura, ela foi essencial na cultura inca porque mostrava o poder que eles tinham. Então, as construções eram técnicas muito precisas, de encaixes de pedras. Eu mostrei na outra aula para vocês lá umas construções, até eu citei, né, que não tem nenhum tipo de argamassa. É só o pessoal realmente encaixando as pedras, né? Só que, assim, as populações agrícolas faziam as suas casas com adobe. Adobe é um tijolo feito de barro e palha. E a casa da realeza e altos funcionários eram feitos em pedra. Mesmo jeito que hoje, né? A gente mora na casa de tijolo e o pessoal rico mora na casa de mármore, né? Então, isso aqui, gente, é muito interessante porque Lima é um sítio arqueológico a céu aberto. Então, isso daqui, quando eu estive lá em Lima, no meio da cidade, eles encontraram uma construção inca, não é? De classe média, né, por assim dizer, e intacta, né? Então eles recuperaram muitas partes da construção e hoje ela é aberta para você poder visitar os cômodos dessa casa. Então o piso todo feito de pedrinhas, né? Eles colocam essas madeiras para a gente poder pisar para não pisar no piso original. E o bacana é que eles colocam alguns manequins, né, com roupas
do tipo que eles encontraram aí nessas escavações. Então, para entender, né, essas são as casas das pessoas, né, essa aqui já é um pouquinho mais rica, né, e no meio da cidade. Estão vendo que tem um prédio moderno dos lados, né, e um prédio mais moderno ao fundo. Então, Lima, por não ter muita pedra, né, é uma cidade que fica próxima do litoral, eles encontraram recentemente essa pirâmide lá em Lima. Era uma montanha, como eu falei para vocês, né? A vegetação encobre as coisas. Pode falar, Yasmin. Quer falar? Não. Não? Então, lá em Lima, isso daqui era um bairro, chama Miraflores, existia aí uma pista de motocross. Era uma montanha onde os motoqueiros ficavam fazendo motocross. Só que um dia aí caiu uma parte dessa montanha e eles encontraram um pedacinho dessa construção, né? Então, quando eu estive lá em 2014, ela estava com 30% só descoberta, que eles estavam ainda fazendo as escavações. Então, o que a prefeitura, né, o que o governo fez? Retirou as casas daí, pagou para todo mundo uma desapropriação, e eles fizeram um novo bairro, né, chamado Miraflores, afastado um pouco aí dessa obra, e eles estão aí escavando. A previsão é que até 2030 eles consigam escavar tudo o que existe. Mas vejam como é diferente, né? Como ela também tem formato de pirâmide. Então, olha aqui, eu coloquei aqui para vocês terem noção do local. Então, existem lugares aqui próximo a essa pirâmide, eles estão estudando ainda, né? Existem locais aqui que eram locais para plantação, casas, né, comércio, e esse local onde eu estou em cima aqui é onde eles acham que faziam as cerimônias, tá? Então, aqui, ó, no livro fala de faiança, né? Então, faiança são essas peças de cerâmica. Então, lá existem muitos museus no Peru, que, como eu disse, né, isso é tudo descoberta recente. Então, vocês percebam a precisão, né, com que esses jarros são feitos. Então, a gente diz que isso são jarros antropomórficos. O que significa peças antropomórficas? São peças que têm aparência humana. E existe os zoantropomórficos, como esse da esquerda aqui em cima, ó, que ele tem pessoa e animal junto, né? Então mistura as duas coisas, tá? Então faiança é isso, né? São peças de cerâmica. E aqui para vocês verem aqui como que é o luxo, né? Então nesse museu existem salas e salas com joias de ouro, prata e pratas preciosas feitas pela civilização Inca. Com relação à construção, isso daqui é uma construção agrícola, certo? Como lá no Vale Sagrado existem muitas montanhas, o Peru é cheio de montanhas, o que eles faziam? Faziam esses degraus, e ninguém sabia muito bem por que era, agora já se descobriu. É o seguinte, lá eles conseguem cultivar todos os tipos de plantação, não é? Usando todo o sol. Ou seja, quando o sol nasce, ele bate na parte baixa, e aí, de acordo com o degrau que eles colocam a plantação, é um tipo de planta que precisa de mais ou menos sol. O sol bate o dia inteiro, mas em áreas diferentes. Então, aqui vocês veem as construções em pedra, tá? O nome desse lugar é Ollantaytambo, tá bom? Fica nesse vale sagrado. Era a morada dos reis, né? dos incas, antes deles fugirem para Machu Picchu. Então, é uma construção toda em pedra, né? Por isso que é dos nomes. E aqui a mais famosa construção do Peru, que é Machu Picchu. Percebam que os telhados, né? Falta palha, falta tudo. Isso aqui era uma cidade, tá? Com templos, né? E palácios. Bom, além disso, não é? Nós temos também na arte primitiva aí as máscaras africanas. E as máscaras africanas, elas são objetos de muita riqueza, não é? Mas elas ficaram conhecidas no Ocidente graças ao modernismo, né? Então, Pablo Picasso e alguns artistas foram para a África e eles perceberam que existia uma beleza grande, né? E uma grande expressividade nas máscaras africanas. E então, eles levaram essas máscaras para a Europa. E aí, então, eles deixaram de ser vistos como primitivos, animais, o que fosse, né? Que os negros eram vistos assim, né? Para terem valor como obras de arte. Então,
Então, algumas têm formas abstratas, outras têm padrões geométricos, e depende da região, da cultura e do povo onde essa máscara é feita, ela tem um significado diferente, tá? Então, para eles, isso não é uma decoração, não é uma coisa para ficar enfeitando nada, ela tem uma relação direta com os espíritos da floresta e os seres invisíveis. Bom, então eu vou mostrar algumas máscaras para vocês, tá? Então, aqui são máscaras de povos diversos, né? Feitas em materiais diversos. Essas aqui são feitas de madeira, tá? Algumas feitas aqui. À esquerda é a máscara do povo Boá e à direita da etnia Senufo. Então, percebam que a do Boá é muito gráfica, não é? Lembra muito os grafites que a gente tem hoje em dia. E a etnia Senufo, olha lá como ela já é mais esquemática, né? E a gente vê, né, fala, nossa, parece um moai, né, essa da esquerda, é do povo grego da Costa do Marfim, e uma máscara punu do Gabão. Então, vocês vejam a diferença de tratamento dos materiais. Um é mais simbólico, o outro é mais figurativo. Máscaras africanas, beleza e magia. Para os povos africanos, as máscaras têm um significado espiritual e religioso e desde tempos remotos são usados em celebrações, nascimentos, rituais de iniciação, colheita, funerais, casamentos, preparação da guerra para curar doentes e outras situações. África. O uso de máscaras é uma característica dos povos da África subsaariana. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e entre os numerosos povos do continente, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado, uso e significado. A máscara africana é, dessa forma, importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Quando uma pessoa usa máscara, ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se no espírito evocado pela própria máscara que passa a residir dentro do corpo dessa pessoa. A máscara procura captar a essência do espírito e não os seus traços físicos reais. Por isso, ela faz uso de distorções e abstrações. África. As máscaras africanas do povo Boá, do Burkina Faso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e, por isso, têm formas abstratas, puramente geométricas. Já as máscaras do povo Fang do Gabão, Guiné e República dos Camarões têm forma do rosto bastante afuniladas e reduzida a poucos elementos. Os olhos são pontos, a boca é pequeno círculo, sobrancelhas e nariz unidos. Muitas culturas imprimem em suas máscaras elementos morais. As máscaras do Senefo, povo da Costa do Marfim, por exemplo, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já as máscaras do Grebo, também da Costa do Marfim, têm olhos redondos, representando estado de alerta e raiva, e o nariz reto, que significa determinação e decisão. Na Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade, e uma testa grande e salienta representa sabedoria. No Gabão, queixo e boca grandes representam autoridade e força. África. A veneração dos antepassados é um elemento fundamental na maioria das culturas tradicionais africanas e, por isso, também são temas para as máscaras. Um exemplo bem conhecido é a máscara Moanapó, literalmente conhecido como Mulher Jovem, do povo Tchoko de Angola e da República Democrática do Congo, que mistura elementos referentes à beleza feminina e outros referentes à morte. Daí a diversidade de significados e atribuições que diferentes categorias de máscaras carregam. África. África é tradição, África é sabedoria. África. 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 Então, a atividade que eu vou passar para vocês é o seguinte. Vocês vão escolher um dos temas apresentados na aula,
tá? Pode ser Inca, Azteca, Maia, africano, o que vocês acharem mais legal. E aí vocês vão seguir o passo a passo desses 2 links que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que é para você poder fazer uma máscara. Vocês vão criar uma máscara baseado no que vocês viram aí. Esses vídeos, eles são tutoriais de como vocês podem usar os materiais. Não é para fazer exatamente igual ao do vídeo, tá? O vídeo é só para vocês entenderem como funciona. Quando terminada, vocês vão enviar uma foto do trabalho no grupo, tá? Eu vou parar aqui a transmissão aqui e vou abrir aqui, a gente tem um tempinho. Acho que já acabou até o nosso tempo de reunião aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Professora, essa atividade a senhora vai mandar no clipe ou vai mandar Sim, no eu vou grupo? mandar. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês terem mais material para estudar, tá? E mando os links também para que vocês possam usar. Eu vou mandar pelo clipe e vou mandar pelo grupo. Eu não sei se o PowerPoint vai transformar em PDF, aí vocês conseguem ver melhor. Tá bom? Tá ok. Dúvidas, meus amores? Aula corrida, né? Meu Deus do céu. Beleza? Então tá bom. Uma garrafa PET, papel toalha ou jornal, 2 palitos de sorvete, vamos usar cola branca, eu estou usando essa grandona de 500 gramas, mas é aquela cola de escola normal, cola branca, e um pincelzinho para espalhar a cola. Com um estilete, nós vamos cortar a garrafa PET de baixo até o bico, seguindo essa linha que eu reforcei aqui, mas que toda garrafa desse tipo aqui de Guaraná tem. A de Coca-Cola não tem. Então você procura essa de Guaraná. Vamos cortar essa linha aqui e dividir ela em 2 bandas. Para facilitar esse corte, a gente vai arrancar o fundo da garrafa, seguindo uma linha que tem bem aqui, não sei se dá para vocês verem daí. E vamos arrancar o bico da garrafa também. Pode arrancar assim uns 3 centímetros do bico. Vamos arrancar o bico, arrancar o fundo e dividir ela em 2 bandas. Pronto, arrancamos o fundo, arrancamos o bico. Vou começar atrás aqui. E dividimos ela em 2 bandas. E vamos usar somente uma, não vamos usar o bico, não vamos usar o fundo. Vamos usar somente uma das bandas. Com uma régua, marcamos 2,5 centímetros da ponta de um palito para o meio. Aqui, ó, 2,5 centímetros. Bem aqui assim. E com o outro palito, vamos colar assim, até chegar lá, deixando os 2,5 centímetros. Pode colar com cola, durex, o que você quiser, eu vou colar com durex. Pronto, eu enrolei bastante durex, tá vendo? Enrolei até ficar assim, ó, bem firme. Agora, estes palitos vai ser colado aqui no meio da garrafa. Desse jeito. Bem aqui, ó. Como vocês acharem mais fácil. Eu prefiro colar com durex. Vou tacar durex aí e vamos ver. Vai ficar um vão aqui embaixo, é normal, tá? Não precisa ser totalmente encostado, pode deixar um vão. Então vamos lá. E vai ficar assim, ó. Vai ficar aberto aqui. Mas vai alargar um pouco a garrafa. Colei durex aqui, colei durex aqui. Ó, já está começando a tomar a forma da máscara que a gente quer. Sim. Uma coisa legal é arredondar essas quinas que formam aqui na parte de cima da garrafa, ó, onde era embaixo, agora em cima da máscara. Arredondar elas. Pegar uma tesoura e cortar redondo. Tá? Eu vou mostrar como vai ficar. Bem assim, vai ficar bem assim, ó. Arredondadinho, cortei com a tesoura. Viu? Já
dar esse formato legal. Não sei se dá pra ver aí. Já temos praticamente o formato da máscara. Agora nós vamos empapelar. E vamos fazer a nossa velha conhecida mistura de cola branca e água. Vamos lá. Um pouco de cola branca. Um pouquinho de água. E mistura bem. Mexe. Eu vou cortar esse aqui, vou processar já para cola feita. Pronto, e assim que tiver bem misturado, a gente vai picar os papeizinhos, ou de jornal, ou de papel toalha, e vamos colar na máscara. E aí, depois de tudo picadinho, é só ir colando na máscara com bastante cola com água. Bem assim, vamos lá. Pegar a máscara. A gente pode pegar o cabelo, a gente pega o papelzinho, coloca na máscara e passa bastante cola. Bastante cola. Pode encher de cola, que a ideia aqui é que essa cola endureça depois. Pegar outro papelzinho e ir colando. E isso chama empapelamento. Eu acho que minha cola ficou muito rala. No caso da sua também, põe mais cola, menos água. Mas dá pra ir. No jornal seria mais difícil nesse momento. E taca a cola. E nós vamos fazer isso na máscara inteirinha. Pode demorar um pouquinho. Depois de empapelado vai ficar desse jeito. Essa aqui já está seca, então está um pouco durinho. Assim que você acaba de fazer, fica toda mole. Se fizer de jornal, fica mais dura ainda, mais legalzinho. Ou você pode usar várias mãos de papel toalha, para não ficar parecendo essa parte verde aqui, ó. Fica bem mais durinho. Agora o que devemos fazer? Pintar tudinho de branco. Dar uma mão toda de branco para depois jogar qualquer cor que você quiser em cima. Bom, a menos que você for fazer ela com fundo preto, aí você pinta toda de preto. Mas qualquer outra cor, primeiro você pinta tudo de branco. E dado uma mão de tinta branca, fica desse jeito. Bem branquinho. A minha ficou meio rachada porque eu sequei com secador, para secar logo. Mas é isso, é pintar, deixar secar. E aí agora vai da imaginação de cada um. Cada um pega... Pode ver na internet algumas máscaras africanas que tem umas bem legais, algumas fáceis de desenhar, outras mais complexas. E aí cada um usa a sua imaginação. E a minha ficou desse jeito. E aí, conseguiram fazer de vocês? Ficou tão legal quanto a minha? Eu espero que sim. Bom, o importante é soltar a imaginação, tentar, né? Agora vocês viram que ela está penduradinha na parede? O palito de sorvete serve para isso. Eu coloquei um preguinho e enrosquei o palito aqui. Entendeu? Porque é uma máscara decorativa, não dá para você enxergar nada com ela, tá bom? Gente, se gostou, comente lá embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos que gostam de fazer essas coisas né? Ó, palavra legal. Pessoal que gosta de fazer essas né? E é isso aí. Eu espero que as suas realmente tenham ficado tão legal quanto a minha. E tchau!
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be